Olá pessoal, bem-vindos de volta ao curso de Estatística Aplicada. Neste módulo, o nosso foco de trabalho serão os gráficos estatísticos. Eu sou o professor Adriano Beluco, sou docente no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, no campus Viamão. Na tela aparece o meu e-mail, caso vocês precisem fazer algum tipo de contato. Vocês também têm disponibilidade de fazer contato pelo fórum do nosso Moodle, ok? Os gráficos estatísticos que trabalharemos nesse módulo estão elencados ali dois, na verdade acabam sendo três, mas nós ainda teremos um quarto gráfico que é muito importante para a estatística mais adiante. Então, neste tópico número 1, dentro deste módulo, nós teremos histogramas para dados agrupados. Como nós temos e nós vimos nas últimas aulas que os dados agrupados são as nossas distribuições de frequências, então nós temos a possibilidade deles serem sem intervalo de classe ou com intervalo de classe. Então nós já teremos histogramas quase que formas diferenciadas de gráficos num item só, né? No tópico 2 nós teremos o gráfico de ramo e folhas, que ele é bastante simplificado, bastante fácil de entender. Vamos lá. Então o histograma, ele é um gráfico formado por um conjunto de retângulos verticais, cujas bases se localizam sobre o eixo horizontal e não existe espaço entre as colunas. Hoje em dia essa é a definição mais formalizada de histograma. Hoje em dia isso já está se fazendo algumas já não está tão focado nisso, né? Esse espaço entre as colunas já está acontecendo e ele tem algumas alterações dependendo do tipo de gráfico. Hoje em dia a construção de gráficos estatísticos, eles são muito mais a questão visual do que a questão teórica. Alguns deles, claro, ainda se prendem a essa questão teórica, mas a gente está vendo algumas alternativas mais visuais, né? Principalmente com a aplicação a marketing e a aplicação a empresas. O histograma ele representa as frequências simples, então seria aquele F minúsculo e I minúsculo, tá? E ele é um dos mais simples e úteis gráficos empregados na estatística. Aqui nós temos dois exemplos de histogramas, tá? Hoje em dia, para o histograma para a distribuição de frequências sem intervalos de classe, já não está mais se usando tanto o retângulo, tá? Até pouco tempo atrás ainda se usava, mas agora já está se modernizando. Então hoje em dia se opta quase como um gráfico de palitos, né? Onde a altura do palito indica qual foi a F minúscula I, ou a frequência simples absoluta, que determinada classe apontou. À direita nós temos um exemplo de histograma com intervalos para distribuições de frequências com intervalos de classe. Aí se mantém ainda a estrutura de um retângulo, onde o início do retângulo fica em cima do início da classe. O final do retângulo, eu digo aquela altura final do retângulo, fica no final da classe. Então nesse exemplo daí, na classe que vai de notas que vai de 0 até 20, eu tenho o meu início do retângulo no 0 e o final do retângulo no 20. O próximo retângulo termina onde acabou o anterior e vai até o próximo e assim por diante. Então, baseado na distribuição de frequências sem intervalos abaixo, construiremos o histograma dessa tabela, tá? Posso chamar de tabela estatística, não tem problema. Então nós percebemos nessa tabela que a gente tem 5 classes: a classe 0, a classe 1, a classe 2, a classe 3, a classe 4. A classe 0 apareceu uma vez, a classe 1 apareceu 4 vezes, a classe 2 apareceu 5 vezes, a classe 3 apareceu 4 vezes e a classe 4 apareceu 2 vezes, totalizando ali 16 ocorrências ou uma amostra com tamanho 16, ok?
Então ali no somatório eu posso usar o somatório ou o total, tá? Não faz diferença ali o símbolo. Os dois representam a mesma coisa. Então o primeiro passo para construir esse histograma é a construção dos eixos, tá? Então, os eixos com as suas escalas. Todo gráfico tem ali os gráficos mais usuais, né, do nosso dia a dia, tem dois eixos. No eixo que está na horizontal ali sentado, sempre no histograma vão constar as classes. Então eu coloco ali classe 0, classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4. No eixo vertical, eu vou sinalizar, vou usar ele para representar o F minúsculo I. Então, como é que eu vou fazer aquelas categorias dali? O 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Como é que eu achei esses valores? Eu vou ali na coluna do F minúsculo I e vejo qual é o valor mais alto que ocorreu. No caso, foi o 5 na terceira classe. Então, o que acontece ali? A única coisa que eu tenho que fazer é que aquela escala que está nesse eixo vertical, o ponto mais alto tem que, no mínimo, alcançar o 5. Eu poderia ter posto 6, não tem problema nenhum. Mas ele não poderia estar ali representando 4 no máximo, já que eu tenho o 5 para representar. Então eu uso como base sempre o valor mais alto que apareceu naquele F minúsculo I, certo? Então, reforçando, o eixo vertical é destinado para o F minúsculo I. O eixo horizontal é destinado para as classes, e isso ocorre sempre nos histogramas. Não vai ter exceção. Então, nós vamos desenhar o gráfico classe a classe, tá? A primeira classe, o valor dela é 0, mas o F minúsculo, a frequência é 1. Então a gente vai ter uma vareta que vai subir até o 1 a partir do 0 horizontal. Ou seja, essa vareta que a gente acabou de desenhar aqui, ela está posicionada na classe 0 e ela tem a altura 1, a altura daquela frequência. Pensando, como é que vai ser a próxima frequência? Bom, ela vai ter que ser posicionada em cima daquele 1 ali do lado do 0. E a altura dela vai ter que ir até o 4, porque a frequência da classe 1 é 4. Então, dessa forma. Posicionado no 1, altura 4. Na terceira classe, o valor da terceira classe é 2, mas a altura é 5. Na quarta classe, que vale 3, a altura vai ser o 4, porque a frequência dele é 4. E na última classe, que vale 4, a gente tem um FI igual a 2. Então a altura dele vale 2. Tá? Então, no início é sempre complicado construir um gráfico, mas vocês percebem que ele não é difícil, não é aqueles gráficos impossíveis, certo? Baseado na distribuição de frequências com intervalos abaixo, nós vamos construir o histograma dela. Então, o que muda aqui? Agora eu tenho uma classe que começa num valor e termina no outro, ela não é estática, tá? E à direita eu tenho a mesma circunstância, que é a frequência simples absoluta, ou F minúsculo I. Nesse caso daqui eu tenho uma amostra com 25 elementos. Vamos lá, passo a passo. O primeiro passo é construir os eixos com suas escalas. O eixo vertical é destinado para a frequência absoluta simples, F minúscula I, tá? O eixo vertical, como é que nós construímos a escala dele? Vocês viram que no exemplo anterior eu fiz de 1 em 1. Eu posso fazer de 2 em 2? Posso fazer de 2 em 2. Isso sou eu que vou escolher. No caso, não eu como professor, vocês que estão construindo gráfica que vão escolher. Eu vou dar uma olhada na F minúscula I. O valor mais alto é 8. Então, o meu único cuidado é que essa escala tenha no mínimo até 8. Se eu vou fazer de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3, é uma escolha minha, tá? Já o eixo horizontal, ele é sempre destinado para as classes. Eu vou ter que colocar ali proporcionalmente, né, a mesma distância entre um e o outro, né? Aqui no computador ele não é tão fácil de fazer isso. Mas eu vou colocar ali todos os valores que aparecem como intervalos, como limitadores das classes. Então a primeira classe começa no 0, acaba no 10, depois a segunda do 10 ao 20, 20 ao 30, 30 ao 40, 40 até o 50. Então essa escala tem que ter no mínimo até 50, tá?
Para representar a primeira classe, bom, a representação é um retângulo, tá? Então, como é que eu vou posicionar esse retângulo? Ele vai começar no 0 e terminar no 10. E a altura dele vai refletir aquela frequência da tabela que, neste caso, vale 3. Então, é um retângulo que começa no 0, vai até o 10 e tem altura 3. Ah, professor, mas não tem o 3 desenhado ali. Mas a gente sabe que o 3 está exatamente no meio de 2 e 4, tá? Por isso que ele vai até aquele meio ali. Já na segunda classe, ela começa no 10, vai até o 20 e tem altura 2. É aquele retângulo que está representado ali. Se nosso terceiro retângulo é um pouco mais alto, por quê? Porque a frequência é maior do que as anteriores. Então essa frequência é 5. Vocês estão vendo que todos os retângulos têm a mesma largura, né? Por quê? Porque a distância, a amplitude de cada classe é de 10 unidades. Então ela vai ter sempre essa mesma largura, ok? Na quarta classe, o retângulo começa no 30, acaba no 40, e a altura é a frequência que está lá na tabela, que vale 7. Ah, mas o 7 não está representado, não posso fazer. Mentira, o 7 todo mundo sabe que fica entre o 6 e o 8, então calcula ali a altura entre o 6 e o 8. E para a nossa última classe desse histograma, ele começa no 40, termina no 50 e tem altura 8, então ele é um pouquinho mais alto do que o anterior. Então esse sim você consegue marcar, sem desculpa, né? Vai lá, altura no 8 e fecha o retângulo lá em cima. Tá, pessoal? Então até aqui a gente aprendeu 2 histogramas, né? Um mais moderno, já com aquelas varetas, né? Os palitos. E esse daqui que não deve mudar por conta de ser com intervalos, então eu preciso preencher o espaço dentro do intervalo, tá? A gente chega então no nosso segundo tópico de gráficos dentro desse módulo, para tratar do gráfico de ramo e folhas. Ele está começando a se tornar bastante usual, tá? Para trabalho de representações de resultados de empresas, de relatórios ambientais, relatórios gerenciais. Ele é uma forma interessante e ele é praticamente um histograma. Ele se baseia no histograma. Então esse gráfico consiste em uma das mais elementares representações empregadas em estatística. Trata-se de uma disposição gráfica do Hall com base no isolamento de um algarismo mais significativo. Esse algarismo mais significativo ele vai ser chamado de galho ou de ramo. E de algarismos menos significativos, denominados folhas. Então, basicamente, assim, se eu tenho o número 12, por exemplo, eu vou separar o 1 para um lado e o 2 para o outro. Se eu tenho o número 37, eu vou separar o 3 para um lado e o 7 para o outro. A aparência e a utilização do gráfico de ramo e folhas, eles equivalem ao histograma. Mas a elaboração é bem mais simples. Então, para ilustrar a construção de um diagrama de ramo e folhas, imagine que o conjunto de valores abaixo representa o faturamento anual obtido por 10 empresas no ano de 2020. Então, eu tenho ali faturamento de 12 milhões de reais, de 20 milhões de reais, 21 milhões de reais e assim por diante. E vocês percebem que eles já estão numa ordem crescente, então ele já é o rol crescente de uma amostra que foi coletada. O primeiro passo para construir o gráfico de ramo e folhas é escrever todos os elementos do rol na forma de uma coluna, do menor para o maior. O segundo passo que eu posso utilizar é separar as dezenas e as unidades de cada elemento por uma barra vertical. O terceiro passo, a gente começa a fazer a compactação dos elementos que apresentam a mesma dezena, anotando em ordem numérica as unidades lado a lado. Vamos ver como é que isso ocorre. Vocês viram que, por exemplo, o 12, ele tinha o ramo 1 e a folha 2. Tá? Então, a dezena é o principal, então ele é o ramo. A unidade era o menor, então ele era a folha.
eu tinha ali o número 20 e o número 21 embaixo, e o 1 pulou lá do lado do 20, porque eu fiz a compactação, tá? Essa parte ali do 2 que ficou vai ser eliminado. Com dezena 3, ou 30 e alguma coisa, eu tinha o 30, o 32, o 35 e o 39. Então eu deixei a dezena lá na frente, o 3, e fui alocando as unidades um à direita do outro. O 30, depois o 32, o 2 que ficou ali do lado, o 35 e o 39. E aqueles 3 ali que sobraram ali embaixo eu vou eliminar. Nas dezenas 40 e tantos, que tinha o 43 e o 48, eu preservei a dezena em comum ali, que é o 4. O 43, então o 3 ocupa a primeira posição. O 48, o 8 ocupa a segunda posição. E aquele 4 que sobrou embaixo eu vou eliminar. E o 51 é solitário na dezena do 5. Então, o quarto passo é eliminar os elementos que restaram apenas com as dezenas. Elas estão indicadas em amarelo aí na tela. Eu vou executá-las. E olha só, esse é o gráfico de ramo e folhas, tá? Se vocês olharem, ele mostra bem ali o que é quase como um histograma, né? Se vocês deitassem ele. Mas enfim, espero que tenham entendido, senão a gente explica de novo na aula presencial. Bom, em termos de gráficos estatísticos, nós ainda teremos mais um, que é o Boxplot, mas por ele ser um pouquinho mais complicado, a gente reservou uma aula inteira só para ele, tá? Então, nesta aula nós temos como materiais auxiliares, temos o PDF dessa apresentação para quem quiser imprimir ou para quem quiser repassar sem o áudio. Nós temos exercícios resolvidos, já estão sendo providenciados mais exercícios, não se preocupem. E nós temos a atividade semanal do módulo, que é para marcar a presença de quem participou, ok? Na próxima aula nós vamos tratar de medidas de posição na sua primeira parte, que vai ser a base para a gente começar a fazer o nosso boxplot lá na frente, que é uma das formas gráficas de maior crescimento agora entre as pessoas e as apresentações de relatórios, tá? Pessoal, muito obrigado. A gente se vê no próximo módulo. Um grande abraço.